Bom, pessoal, é, boa tarde, boa noite. Vamos então começar aqui a falar de trocas de calor. Acho que vão ser umas 3 aulas sobre esse assunto, tá? Inicialmente sem mudança de estado físico. Então, se a gente está falando de trocas de calor sem mudança de estado físico, como não tem mudança de estado físico, a gente está falando apenas de calor sensível. Então esse é o único calor que vai estar envolvido, né? É aquele famoso Q igual a MC delta θ. Então a situação é relativamente simples até. Bom, vamos ver como a gente estuda, trabalha com essas trocas de calor. Primeiro a gente precisa falar que os sistemas que a gente vai trabalhar, eles vão ser termicamente isolados. O que isso significa? Significa que, por exemplo, se a gente tem um corpo A e um corpo B e a gente fala que a gente considera que eles estão termicamente isolados, significa que eles não trocam calor com o ambiente externo. O ambiente externo é tudo que foge ao alcance desses dois objetos aqui. De modo que eles só podem trocar calor entre eles. Entenderam? Por quê? Porque se eles pudessem trocar calor com o ambiente externo, ia ficar muito difícil da gente medir esse calor, né? Então a gente considera, né, nos nossos problemas que os corpos eles estão termicamente isolados do nosso ambiente externo. É uma convenção que a gente faz para a gente poder calcular, senão não teria como. Bom, sendo esses sistemas que a gente vai trabalhar termicamente isolados e, por exemplo, aqui a gente tem um corpo A e um corpo B, só puderem trocar calor entre eles, isso significa uma coisa muito interessante. Na física, uma coisa muito interessante que sempre acontece é a conservação da energia. Então a energia sempre vai se conservar. De uma maneira ou de outra, ela sempre se conserva. Ou seja, a gente não cria a energia e ela não some. Então, se o calor, né, a gente já sabe o que é calor. Né? O que é calor? Calor é um processo de transferência de energia que se dá entre dois objetos quando tem uma diferença de temperatura. Certo? Então é uma transferência de energia que se dá espontaneamente de um corpo para o outro quando a gente tem uma diferença de temperatura. E esse processo, calor é um processo, na verdade. Esse processo de transferência de energia, ele ocorre até esses dois corpos entrarem em equilíbrio térmico, até eles atingirem a mesma temperatura, né? Então, numa situação final, por exemplo, aqui numa situação final, aqui a gente tem o corpo A e aqui a gente tem o corpo B, o A não vai mais passar calor para o B quando a temperatura do A for igual à temperatura do B. Ou seja, aí a gente não tem esse processo de transferência de energia denominado calor. Né? Então, o que acontece? O corpo A, como ele tem uma maior temperatura, ele vai perder energia na forma de calor para o corpo B. A gente fala perder calor para ser mais conciso, né? E o corpo B, ele vai ganhar essa energia na forma de calor, ele vai ganhar esse calor. Então, a temperatura do A, como ele está perdendo energia na forma de calor, a temperatura dele vai diminuir. E a temperatura do B, como ele está recebendo energia na forma de calor, a temperatura dele vai subir, vai aumentar. Até eles atingirem a temperatura de equilíbrio. Aí não tem mais calor.
né? Não tem mais transferência de energia na forma de calor. Bom, como a energia ela não se perde, ela nem se cria, nem se perde, o que vai acontecer? Em sistemas termicamente isolados, tudo que um ganha, o outro recebe. Ou tudo que o outro recebe é porque o outro perdeu, né? Então, o balanço total de energia trocada, ele tem que ser igual. Se o corpo B ganhou X de calor, é porque o corpo A perdeu X de calor, né? Então a gente diz que todos os calores cedidos, eles são iguais ao calor recebido. A quantidade de calor cedido por um é igual à quantidade de calor que o outro recebe, né? Uma coisa bem simples até. Aí a gente coloca essas duas barrinhas aqui que é um módulo, né? Ou por quê? Porque o calor cedido ele vai ter um sinal negativo. O calor perdido, né? Cedido ou perdido, ele tem um sinal negativo. E o calor recebido ele vai ter um sinal positivo, né? Então esses valores eles são iguais desconsiderando o sinal. Por exemplo, se o corpo B ganhou 100 calorias, então ele ganhou 100 calorias, é porque o corpo A perdeu 100 calorias. Então vocês percebem que os valores são iguais, mas com o sinal trocado. Então a gente coloca esse módulo aqui, né? Porque esse módulo aqui, o que ele faz? Ele tira o sinal negativo. Então uma outra forma de escrever isso daqui, sem o módulo, é assim, né? Ou a gente pode, que é a forma que eu vou usar, né? Eu prefiro usar dessa forma, a gente pode passar os dois termos aqui para um lado só da equação, né? A gente pode passar, por exemplo, esse calor cedido para o outro lado, ele vai ficar positivo, e aí a gente tem essa equação aqui, né? Que o calor recebido mais o calor cedido é igual a zero. Em outras palavras, de novo, tudo que um ganhou é porque o outro perdeu. Se eles só podem trocar calor entre eles, isso acontece porque a gente está considerando que os sistemas são termicamente isolados. Tudo bem? Aqui uma forma mais geral de escrever isso daqui, a gente coloca esse símbolo aqui que significa somatório, porque a gente não precisa ser dois corpos só, né? Pode ser mais de dois. Então se a gente tivesse 3, 4, né? Se a gente tivesse, sei lá, uma situação que a gente tivesse um corpo A, um corpo B, um corpo C, né? E o corpo C ele está mais quente, ele vai perder calor para o A e para o B. O corpo A ele está mais frio que o C, mas ele está mais quente que o B. Então o corpo B vai perder calor para o B, né? Então a gente poderia falar que todo o calor perdido, né? Então o calor perdido pelo C para o A e para o B, e o calor perdido do A para o B, ele vai ser igual ao calor recebido, né? O calor que o A recebeu do C e o calor que o B recebeu do A e do C, né? Então a gente teria bem mais termos aí na nossa equação, né? Então para 3, 4, 5 corpos, se eles estiverem termicamente isolados, né? Isso daqui é válido, né? A gente pode somar todos os calores perdidos e todos os calores recebidos, que eles têm que dar igual a zero. Tudo bem? A gente vai fazer inicialmente um exemplo com 2 para ficar mais fácil, mas depois a gente pode fazer com mais. Normalmente no vestibular cai 2, no máximo 3, né? Porque senão a conta fica muito grande. Tudo bem? Bom, então a teoria é isso, né? A gente precisa ver na prática como que a gente vai fazer isso. Aqui um gráfico, né? Como eu falei para vocês, um gráfico do que acontece, né? Então o corpo A ele está com uma temperatura maior, então ele vai perder energia na forma de calor para o B,
e a temperatura dele vai cair. O corpo B vai receber energia na forma de calor, então a temperatura dele vai aumentar. E isso vai acontecer até os dois atingirem essa mesma temperatura aqui, que é a temperatura de equilíbrio. Quando eles estão na mesma temperatura, eles atingiram o equilíbrio térmico. Né? Equilíbrio térmico é sinônimo de mesma temperatura, de estar na mesma temperatura. Certo? Então é isso que acontece. E aí pra gente... normalmente quando a gente vai estudar as trocas de calor em laboratório, a gente precisa colocar as substâncias que a gente quer estudar em recipientes que isolem eles do ambiente externo para que não haja troca de calor com o ambiente externo. Né? Esses recipientes a gente chama de calorímetros, né? Que são recipientes que são termicamente isolados que a gente pode medir os calores trocados. Então aqui está um exemplo de calorímetro. Né? Então aqui a gente tem um corpo aqui, né? Corpos trocando calor entre eles, e aí a gente consegue medir, né? Colocar um termômetro aqui para medir esse calor trocado. E aqui esse calorímetro ele tá aqui com isopor e forrado com alumínio ou cobre, né? Para que não haja troca de calor nem com o ambiente externo e nem que esse calorímetro ele roube calor do sistema, né? Porque tem isso também, né? Se você vai colocar esses corpos no recipiente para ver eles trocando calor entre eles, eles não podem trocar calor com o calorímetro. Então o calorímetro ele não pode receber calor, né? Roubar calor dos corpos que estão aqui dentro. Só que isso isso na prática vai acontecendo, não tem como. Por isso que a gente fala de calorímetros ideais. O que seria um calorímetro ideal? Seria aquele calorímetro que não rouba calor do sistema. Né? Vou até escrever aqui, ele não rouba ou cede, né? Se forem objetos muito gelados. Opa, cede não. Vixe, não tenho. Enfim, aqui. Não rouba ou cede calor para o sistema. Então isso que seria um calorímetro ideal. Esse calorímetro, para ele ser ideal, ele tem que ter essas duas características aqui. As paredes dele tem que serem adiabáticas. E o que significa paredes adiabáticas? Que elas não trocam calor. Ou seja, elas não permitem a troca de calor com o ambiente externo. Então, sempre que num problema vocês estiver escrito, considere as paredes adiabáticas. A gente está considerando que as paredes não permitem a troca de calor entre elas e com o ambiente externo. Delas com o objeto que está dentro, né, e com o ambiente externo. Então é isso que significa adiabático, né? Quando não há troca de calor. Então, paredes adiabáticas é que não trocam calor. E uma outra característica que costuma ser falada é que a capacidade térmica tem que ser desprezível. Então, por que a capacidade térmica tem que ser desprezível? Você lembra que a capacidade térmica ela a capacidade térmica ela é a dificuldade em variar a temperatura.
Lembra? Igual a segunda lei de Newton, né? Então, calor é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, a capacidade térmica é essa dificuldade, essa robustez que o corpo oferece para ele mudar de temperatura. Por que a capacidade térmica tem que ser desprezível no calorímetro? Por que é interessante que ela seja desprezível? Porque é interessante que ele mude o mais rápido possível de temperatura para ele entrar em equilíbrio térmico com o que está lá dentro. Porque se ele entrar em equilíbrio térmico com o que está lá dentro, não vai ter mais troca de calor, né? Não vai ter mais transferência de energia por calor. A transferência de energia na forma de calor ela cessa, porque ele vai estar em equilíbrio térmico, como a gente já viu anteriormente. Então, se ele trocar muito, se ele mudar muito rápido de temperatura e atingir o equilíbrio térmico com o que está dentro dele, não vai ter troca de calor, certo? Do calorímetro, né? Do calorímetro com o que está dentro dele. Aqui está um calorímetro de laboratório e no nosso dia a dia a gente lida com calorímetros, né? Qualquer recipiente térmico, como garrafas térmicas, né, por exemplo, são calorímetros. Por quê? Porque o objetivo delas desses objetos é deixar o que está dentro dela frio ou quente, né? Ou seja, impedir que haja perda ou ganho de calor. Então, garrafas térmicas são exemplos aí de calorímetros que a gente utiliza o tempo todo no nosso dia a dia. E o ideal é que o material da garrafa térmica tenha essas características aqui. Certo? Então a gente vai fazer um exemplo. Depois eu vou deixar um de tarefa para vocês fazerem. Só um exercício de tarefa. Tentem fazer. Se vocês não conseguirem, né, a gente conversa de noite na monitoria. Mas são exemplos bem básicos, né, porque essa é uma aula mais introdutória. Então vamos pegar aqui nesse primeiro exemplo. Aqui eu coloquei o símbolo de grau errado porque no meu teclado eu digitei uma coisa achando que era outra, né? Aí depois eu corrijo. Então em um calorímetro ideal, ou seja, se o calorímetro ele é ideal, não vai ter troca de calor do que está dentro do calorímetro com o calorímetro. Existem exercícios que os calorímetros não são ideais, né? E a gente tem que considerar que o calorímetro faz parte lá das trocas de calor. Mas como nesse caso o calorímetro é ideal, ele não faz parte das trocas de calor. Na aula que vem a gente faz um exemplo com calorímetros não ideais. São colocados 300 gramas de água a 8 graus Celsius e 50 gramas de ferro a 110 graus Celsius. Calcule a temperatura de equilíbrio, sabendo que o calor específico do ferro é 0,12 calorias por grama vezes grau Celsius. Ele não deu o calor específico da água, mas a gente sabe que é 1, né? Então, o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Esse é o calor específico do ferro. Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele princípio das trocas de calor, certo? O calor cedido mais o calor recebido tem que ser igual a 0. Então, se a gente tem aqui... Vou desenhar aqui só para ver se ficou claro, né? Mas vocês não precisam, na hora da prova, perder tempo. Apesar que eu sempre gosto de desenhar, para falar a verdade. Então a gente tem aqui, né? Então a gente tem aqui a água. A água, ela tá com uma temperatura de... 8 graus Celsius, né? Então a água está com uma temperatura de 8 graus Celsius. E aí ele vai colocar um pedaço de ferro lá dentro.
esse pedaço de ferro está com uma temperatura de 110 graus Celsius. Então, que água? Então, a primeira pergunta é: quem que vai passar calor para quem? Né? Quem que vai ceder calor para quem? Né? Obviamente, quem tem a maior temperatura vai perder calor para quem tem a menor temperatura. Então, a gente vai ter uma passagem de calor aqui do ferro para a água. Certo? Então, o ferro vai perder calor e a água vai ganhar calor. Por quê? Porque a água está numa menor temperatura e o ferro está numa maior temperatura. E essa troca de calor vai acontecer até eles atingirem a mesma temperatura, que é a temperatura de equilíbrio, que é justamente o que ele pediu para calcular. Então a gente sabe que o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Quem que cedeu o calor? O ferro. O ferro cedeu o calor, né? Então, o calor cedido pelo ferro, como que a gente calcula? Não teve mudança de estado físico, então é só calor sensível. Então, a gente vai utilizar a fórmula mc vezes delta θ. Então, a massa do ferro vezes o calor específico do ferro vezes a variação de temperatura do ferro, mais o calor recebido. Quem que recebeu o calor? A água, né? A água recebeu o calor do ferro. Então, a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Isso tem que ser igual a zero. Já sei. Como é calor cedido, eu vou colocar um sinal de menos aqui já, né? Não, né? Não faça isso. O sinal de menos ele vai aparecer aqui, por causa que a variação de temperatura do ferro vai ser uma variação de temperatura para menos, né? Então esse termo aqui vai ficar negativo, essa variação de temperatura. Então o menos já vai aparecer aqui, né? Não coloco o menos aqui porque é calor cedido. Não, o menos ele já aparece naturalmente aqui na fórmula, certo? Nesse caso aqui, tudo bem? O que vai falar se o calor é positivo ou negativo, na verdade, é a variação de temperatura, né? Se a variação de temperatura for de uma temperatura maior para uma menor, isso daqui vai ficar negativo, e aí o termo fica negativo. Se for de uma temperatura menor para uma maior, isso daqui vai ficar positivo, aí esse termo vai ficar positivo. Então não preciso colocar o menos aqui. Bom, a massa do ferro. Calor específico está tudo em grama por caloria por grama vezes grau Celsius. Então não preciso fazer nenhuma conversão aqui, né? Grama, grau Celsius, certo? Massa do ferro, cadê? 50 gramas, né? 50 gramas. Vezes calor específico do ferro, 0,12. Vezes a variação da temperatura do ferro, que é a temperatura final, que a gente não sabe, menos... Aliás, essa temperatura final, ela vai ser a mesma, tanto para o ferro quanto para a água, porque é temperatura de equilíbrio, né? Então eu vou chamar de temperatura de equilíbrio, vou chamar de θT. Não, θ...
θ... chamar de θ final mesmo, tá? Menos a temperatura inicial. Qual que é a temperatura inicial do ferro? 110 graus Celsius. Não vou colocar as unidades aqui para não ficar muito poluído, tá? Mais massa da água, 300 gramas. Vezes o calor específico da água, 1. Vezes a variação de temperatura da água. É a temperatura final menos, que é a mesma, né? Percebe que a temperatura final para o ferro e para a água é a mesma, porque é a temperatura de equilíbrio. Menos a temperatura inicial, que é 8. Isso daqui é igual a 0. Tá. Aí é só fazer essa conta. Vou fazer primeiro essas multiplicações aqui. 50 vezes 0,12 é a mesma coisa que 1,2 vezes 5, que é a mesma coisa que 6 vezes o parênteses. Ele é fundamental. Se você esquecer o parênteses, você estraga todo o seu exercício. Esse parênteses aqui. 300 vezes 1 é 300. Temperatura final menos 8. Isso daqui tem que ser igual a 0. Agora a gente faz a distributiva aqui, né? 6 vezes θF menos 6 vezes menos 110, que é menos 660. Mais 300 vezes θF, 300 θF. 300 vezes menos 8, menos 3 vezes 6 é 24, coloca 2 zeros, 2.400. Isso tem que ser igual a 0. Então, soma esses θFs aqui, vai dar 306 θF é igual a esse menos 660 menos 240 vai dar menos 3060, né? E aí a gente passa por outro lado, fica mais 3060. Ora, θF vai ser igual a 3060 dividido por 306. E esse nada mais é do que 10 graus Celsius. Então a temperatura de equilíbrio é 10 graus Celsius, certo? Então é assim que a gente calcula a temperatura de equilíbrio, fazendo essa equação aqui, certo? Observação. Esse parênteses aqui na hora de você fazer o delta é muito importante, porque a gente vai ter uma distributiva aqui, né? Então, se você não esquecer do parênteses, vai dar tudo errado, certo? Então, eu deixo aqui de tarefa para vocês esse exercício aqui, que vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. No caso, as duas substâncias são água. Então, vai ser até mais fácil, porque o calor específico da água é 1. Né? E aqui, na verdade, ele vai dar a temperatura de equilíbrio, ele pede as quantidades. Então, vocês vão fazer exatamente igual. Né? Só que aqui a incógnita vai ser a massa. Tudo bem? Então, se vocês não conseguirem, a gente conversa à noite. Até lá.